Oração, meu irmão, é o caminho pelo qual você encontra respostas. O próprio Senhor Deus disse para Jeremias, né? Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu ainda não sabes. Ou seja, então quando eu clamo, quando eu oro, significa que eu sou ensinado também. Então quando eu oro, há ensinamentos. E isso aqui é muito tremendo. Eu tenho essa experiência de estar ali no meu canto com Deus, orando, e de repente sobe ao meu espírito um cenário bíblico, uma passagem bíblica, e de repente eu começo a entender aquele significado daquela passagem bíblica. Então, a oração nos traz respostas. Oração não é você simplesmente estar jogando, lançando palavras ao vento. É o Espírito Santo também estar lançando palavras dentro de você, ao seu espírito, na sua vida. Então, você precisa se aplicar à oração. Como, por exemplo, nós vamos ver aí exemplos incontáveis, né, do próprio Senhor Jesus nos evangelhos, advertências através de profetas. Nós vemos o profeta Daniel, que começa a receber aquelas coisas estupendas, aquelas coisas enormes, né? Aquelas revelações, vou usar a expressão assim, absurdas, aquelas revelações inacreditáveis, mas ele diz que leu o livro do profeta Jeremias e depois desta leitura ele aplicou o seu rosto em oração ao Senhor Deus dos seus pais. E enquanto ele está em meio à sua oração, ali começam a vir as respostas do Deus Todo-Poderoso. Então, meu irmão, não deixe a sua vida se perder. Irmão, entenda como foi difícil essa palavra não é muito bem usada para Deus, mas tente entender como foi difícil para Deus te trazer a um caminho da verdade. Você estava lá batendo cabeça, você estava lá nas igrejas iludido, você estava lá levando rosa, levando sal, passando no túmulo de Lázaro, você estava levando os patuás da macumba, acendendo vela na pedreira, acendendo vela para as almas, rezando missa para os mortos no catolicismo. Você andou por tantos caminhos em busca de uma verdade, em busca de Deus. Agora você vai deixar isso escoar pelas suas mãos? Eu não estou pedindo o seu dinheiro, eu estou pedindo para você orar, para você ter uma vida de oração, uma vida de Bíblia no seu dia a dia, para você não se perder. Você precisa ter paciência nas suas atitudes, paciência nos seus atos. Você precisa ter calma antes de fazer alguma coisa. Não saia fazendo as coisas precipitadamente. Vai consultar ao Deus Todo-Poderoso, irmão, vai consultar. Quem consulta a Deus não erra nunca. Quem espera vir a resposta de Deus não erra nunca. Tem pessoas que dizem assim: mas pastor, eu oro tanto e Deus não me responde. Não te respondeu porque não é a hora de te responder. Vai caminhando, não faz nada. Se Ele te desse uma resposta, você faria alguma coisa. Como Ele não te deu resposta, não faça nada. Em tudo tem uma resposta, até no silêncio de Deus nós temos uma resposta. Então, meu irmão, você é servo de Deus? É escravo de Jesus Cristo? Vai com calma, caminha. Aqui então, quer dizer, Daniel 9 diz que ele foi orar baseado na palavra. Este é um dos conceitos que nós temos da oração. Nós temos que estar fundamentados na palavra de Deus. Aí depois tem Daniel 10, 12 e Hebreus 4, 14, 16, diz: devemos abrir a boca e colocar diante de Deus o que vai no nosso coração, não somente dizer Deus sabe de todas as coisas, pois Deus entende pois Deus estende o seu braço conforme o clamor do seu povo. O que acontece ali? A Bíblia diz que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele é galardoador dos que o buscam. Então, quer dizer, não é simplesmente, como algumas pessoas dizem assim,
Deus conhece a minha situação e na hora que Ele achar que tem que me responder, Ele vai realizar a sua obra. Não é isso, não é esse descaso, não é essa opinião que vigora na Escritura. O que vigora na Escritura é de nós clamarmos a Deus. Clama a mim e eu responder-te-ei. Buscar-me-eis e me achareis. Ele me invocará e eu lhe responderei. O conceito é esse, de nós buscarmos um relacionamento com Deus e Deus se deixar achar por nós. Irmão, quem ora não erra nunca. Quem ora está sempre naquele mover do Espírito, está sempre propício. A oração opera coisas muito tremendas na nossa vida. Sempre que nós levantamos de um momento de oração, nós levantamos com uma personalidade movida no Espírito Santo. Eu tenho essas experiências, eu tenho certeza que você também tem. Diz lá, Oséias 5,15, às vezes Deus nos permite chegar a angústias para que reconheçamos que somos dependentes dele. Ou seja, é aquela passagem de Oséias que Deus está repreendendo o povo e diz assim: quando eles estiverem angustiados, de madrugada eles me buscarão. Ou seja, madrugada é aquele momento que você quer mais é dormir, né? Mas na angústia você esquece até do próprio sono. Não é o que acontece? A gente não perde o sono quando tem uma angústia terrível sobre nós. A gente perde o sono e ali no caso vai buscar a face de Deus. Mas Deus não está querendo que você chegue ao extremo da angústia para buscar a sua face. Isso aqui é uma palavra de repreensão à nação de Israel. Se você busca a Deus constantemente, você não vai chegar ao extremo das angústias, porque Deus na oração vai estar te revelando todas as coisas com antecedência. Antes da geração de Jesus Cristo ser fundada, que foi um marco na minha vida e é um marco no mundo, eu em oração, o Senhor Deus disse que tinha uma obra na minha vida. E naquele ano, 1999, cada vez que eu ia orar, o Senhor me confirmava, vinha uma palavra na minha mente ou no meu espírito, vinha uma revelação. E em 1999 eu dizia assim para as pessoas: eu não sei o que, mas este ano vai acontecer algo tremendo na minha vida. E eu comecei a falar isso no começo do ano, em janeiro. E cada vez que eu conversava com um crente, eu dizia: não sei o que, mas esse ano vai acontecer algo tremendo na minha vida. E as pessoas diziam: mas o que? Em que sentido? Eu falei: não sei, mas vai acontecer alguma coisa tremenda. E cada vez que eu ia para a oração, aquilo vinha ao meu espírito: esse ano vai acontecer algo. Eu não sabia o que era, até que chegou em 21 de setembro, ou melhor, um pouquinho antes, chegou em setembro, 21 nós viemos para cá. No mês de setembro, uma semana antes, o Senhor Deus vira para mim e diz: agora vai para a tua casa e funda a minha igreja. E eu falei: eu sabia que alguma coisa muito grande ia acontecer. Então, mas como que eu descobri? Como que eu fiquei? Como que eu recebi essa informação antes que ela acontecesse? Na oração. Você quer entender os caminhos, as coisas que vão suceder no seu dia a dia? Você tem que estar na comunhão com Deus. Você tem que estar na oração. Aí nós vamos ver aqui, a oração é a chave do avivamento e das revelações de Deus, Mateus 6,6, Jeremias 33,3, Mateus 26,36, Marcos 6,46. Não basta termos os momentos coletivos de oração, não basta conhecermos o Deus de toda a igreja, é necessário conhecermos o nosso Deus pessoal, né? Tem pessoas que se contentam. Fui na igreja, teve um momento de clamor, que maravilha, aquele momento de clamor foi muito glorioso, que bênção, eu senti isso, senti aquilo, Deus falou comigo, Deus me abençoou. Irmão, amém. Mas não é só aí. Um obreiro, um líder nessa seara, alguém que tenha um ministério, nunca o receberá se os seus momentos de oração forem apenas momentos coletivos. Se não existir uma busca individual de Deus, tu nunca terás um ministério, porque ministério é uma revelação individualizada, completamente pessoal. Ministérios são coisas que Deus coloca dentro da nossa alma na intimidade. Tem que saber buscar o Deus da intimidade. Aqui diz,
Mateus 26, 41, a oração nos inclina às coisas do Espírito. O que é isso? Você não vai para um momento de oração e levanta daquele momento de oração dizendo assim, agora eu vou me vingar de todo mundo. Isso não acontece. A oração move o teu ser para as coisas santas e espirituais. Se alguém tiver te afligido, você tiver com ódio de alguém, se alguém tiver te ofendido, se alguém tiver te denegrido, se você estiver amargurado com alguém, tu vai para um momento de oração nessa amargura, mas quando tu volta, tu está dizendo assim, vou deixar para lá, está entregue na mão de Deus. Não é assim que acontece? Todos nós temos essa experiência. Eu vou matar aquele desgraçado, aquele infeliz, eu vou destruir com ele, mas deixa eu orar primeiro. Quando tu vai orar, não vou matar mais ninguém, não. Não vou destruir mais ninguém, não. Não é assim? Deus proverá, Deus suprirá, Deus fará justiça a seu tempo, não é? Então a oração nos inclina para as coisas espirituais. Se você não tem os teus momentos, não se rouba, né, momentos para aplicar na oração, você leva uma vida muito natural e está arriscado que uma película de ódio na sua vida te domine por completo. Para que a película de ódio seja exterminada, é lá no teu momento de oração que você vai banir ela. A oração, irmão, tem que fazer parte da sua vida. A oração é parte da armadura do cristão. Lembra quando o apóstolo Paulo escreve lá um monte de coisa, aí ele termina dizendo assim, orando em todo tempo. Tem que ter essa comunhão com Deus. Tem que ter essa habilidade de orar. Tem pessoas que dizem assim, mas pastor, eu começo a orar, eu durmo. Não é uma nem duas, meu irmão. Muitas pessoas têm esse problema. Começa a orar e dorme. Sabe o que eu aconselho? Na hora da sua oração, vai para a rua. Vai andando. Vai andando, vai orando. Depois volta para casa e vai orando. Vai chegar uma hora que o teu espírito vai estar fortalecido nesse canal chamado oração, que nem na cama tu não vai dormir. Mas a oração é também um exercício. Ou eu vou te perguntar, é fácil falar com quem não vê? Não é fácil você falar com quem você não vê, não, meu irmão. É fácil você estar falando com alguém que você está vendo, está conversando ali, está batendo um papo, troca uma ideia, a pessoa fala, você fala e tal, tem aquela comunhão ali, você está vendo, tem movimento e tal, mas você falar com alguém que você não está vendo, isso requer um exercício. Então, meu irmão, pastor, eu começo a orar, eu apago. Então vá para a rua, vai andando pela calçada, vai orando, não sai da calçada, cuidado com o carro, né? Mas vai direto, porque você vai se fortalecer nesse canal chamado oração, que nos inclina para as coisas do Espírito e não nos deixa tomar atitudes carnais. Por exemplo, tem pessoas que têm traumas. Irmão, presta atenção no que eu vou te dizer. Uma pessoa que tem trauma é uma das enfermidades mais difíceis, entre aspas, que eu já vi ser curado. Já vi gente ser curada de câncer, de AIDS, de lepra, isso aí todo instante. Agora, trauma é uma doençazinha terrível. Quem não se aplica, a primeira pessoa tem que entender que tem esse trauma. Tem pessoas que não querem aceitar. O Espírito Santo mostra que a pessoa tem o trauma. Se ela não aceitar, ela vai morrer com trauma. Vai morrer problemática, vai morrer com trauma. Mas quando a pessoa aceita, realmente, eu tenho um trauma. Só uma comunhão mais profunda com Deus, que começa na oração, levará à cura do trauma. Quem não se aplica à oração, eu diria que impossível para alcançar uma cura de um trauma. A cura de trauma é um negócio muito difícil de se alcançar. Quem não se aplica naquilo ali, não alcança. Todos nós já tivemos nossos traumas, todos nós. Ou você acha que eu vim para a igreja e não tinha os meus traumas? Todo mundo que vem para a igreja tem lá os seus traumas de alguma maneira. Então, essa enfermidade chamada trauma, ela é difícil de sair da nossa vida. Tem que ter uma comunhão com Deus. Lucas 6 ali diz, orar em hora
de decisão. Aí ficou em honra, né? Saiu uma palavrinha errada aí. É em hora de decisão. Nós temos um exemplo de Jesus. O que ele fez? Ele passou, diz a Bíblia, a madrugada todinha no monte. E depois dessa madrugada, Jesus desceu e chamou os seus 12 apóstolos. Jesus tinha uma decisão para tomar. E ele sobe o monte e poderia ter orado 5 minutos, né? Não, às vezes nós temos decisões para tomar que são tão importantes que requer um tempo maior de oração. E nesse tempo maior de oração, não é só uma questão de orar para receber a revelação. É porque durante o período extenso da oração, Deus ministrará ao nosso espírito outras coisas. Entendeu? Nessa oração aqui, vamos falar assim do próprio Senhor Jesus, vamos fazer uma situação fictícia. Será que Jesus estava mesmo pronto para que depois de uma noite em oração, um dos seus 12 apóstolos fosse o seu traidor? Será que isso não lhe causaria assim um impacto meio violento? De repente, né? Trazendo para a realidade, de repente, uma situação dessa, em meio à oração, precisa ser ministrada pelo Espírito Santo. Olha, tu vai orar, vai escolher 12, mas um desses 12 lá na frente ainda vai te trair. Então o Espírito de Jesus ficou preparado para toda uma situação. Não foi simplesmente, Senhor, quem são os 12 que eu vou escolher? Fulano, Beltrano e Cicrano, acabou a história. Não. Jesus orou em 30 segundos e teve a resposta. Não, não foi isso. Jesus orou durante toda a noite, toda a madrugada. Então, a oração de Jesus não foi simplesmente, Senhor, quem são os que eu vou escolher? Você vai escolher fulano, Beltrano e Cicrano. Não foi isso. Se ele passou um longo tempo buscando essa resposta em oração lá, é porque alguma coisa o Espírito Santo ministrou ao espírito dele. Em longas horas de oração, nós ouvimos muitas coisas que às vezes até pensamos que é o nosso próprio pensamento falando, e não é, é o Espírito Santo de Deus. Eu tenho essa experiência, tá? Eu quero que você tenha também. Muitas coisas, muitas pessoas chegam assim, quando chegaram aqui no começo desse ministério, viram a igrejinha lá no fundo do quintal, terra batida, uma lonazinha tal, e pessoas disseram assim, eu também vou abrir uma igreja na minha casa, eu também tenho espaço. Irmão, eu não abri a igreja porque tive espaço, eu abri a igreja porque tive experiências e ordem de Deus para abrir. Não é espaço que abre uma igreja, não é espaço, até mesmo porque ninguém precisa de espaço, a rua está aí. Ninguém precisa de um lugar fechado para ter uma igreja. Eu já falei aqui, se eu for para o meio da rua e começar a pregar no meio da rua, você vai ver que ali vai se formar uma igreja. Não tenha dúvida disso. Tá? Então, igreja não se abre por espaço, igreja se abre por experiências com Deus e ordem vinda do céu. Bom, aí tem outras passagens que vão mostrar que a oração é um dever do cristão. E aí nós vamos ter em Atos uma experiência muito tremenda também, que diz que Paulo e Silas estavam presos e começaram, diz a Bíblia, que eles começaram a louvar e a orar. E veio um terremoto e aconteceu as cadeias se abriram e tudo mais. Agora, irmão, você pode imaginar, não, mesmo se eles ficassem calados, de repente Jesus teria feito isso, um terremoto teria libertado eles, tudo bem, eu também posso crer assim, que mesmo se eles tivessem calado, alguma coisa teria acontecido, eu posso crer nisso, mas o fato é que a Bíblia enfatiza que foi no momento em que eles louvavam e oravam. Deus pode operar comigo calado? Pode, mas o que Deus está mostrando é que Ele normalmente opera em meio a clamor. Tudo bem que eu posso estar quieto, e Jesus pode estar operando, e vai operar, tá bom.
Mas só que a Bíblia enfatiza momentos e manda os seus servos orarem, clamar e buscar. Agora, quem é cristão relaxado, o camarada vem na igreja, sai da igreja, ele larga a Bíblia dele em casa, depois no outro dia, dia de culto, ele vai lá tirar poeira, vem para a igreja, acabou o culto, ele volta para casa, larga a Bíblia no mesmo lugar, aí depois vem no outro dia de culto. Isso não é vida cristã, meu irmão, isso é meia vida cristã. Vida cristã é você levar os conceitos de dentro da igreja para dentro da tua casa. Os conceitos do clamor, o conceito da oração, o conceito do estudo, o conceito da santidade. A igreja é um exemplozinho aqui para você fazer a tua casa uma igreja. Esse púlpito aqui, ele tem que estar lá dentro da tua casa, senão você não faz parte desse ministério. Esse púlpito, eu tenho que estar dentro da tua casa. Se eu não estiver dentro da tua casa, você não faz parte desse ministério. Você tem que estar lá com as mensagens, você tem que estar lá com as coisas que eu te ensino. Se você vem aqui para ouvir o que eu te ensino, mas não põe em prática, o que você vem fazer aqui? Né? Que nem tinha uma menina, uma magrinha que vinha aqui, não sei quantos lembram, chamada Lúcia. Quando ela vinha aqui, eu ouvia a pregação, quando saía por aí pelos irmãos para o ponto de ônibus, ela dizia assim: essa é a visão do Tupirani, não quer dizer que todo mundo tem que pensar como ele. Perfeitamente, é a minha visão. E cadê ela? Ela hoje está lá, desviada, abandonada, largada, se meteu por caminhos horrendos, perdeu um belo do emprego, hoje está lá, dependendo de ajudazinha de cesta básica dos outros. E a visão do Tupirani, esteja ela certa ou errada, eu estou vendo Deus todo dia. Então, esse púlpito tem que estar dentro da tua casa, senão você não faz parte desse ministério. E se você discorda do ministério, procure um lugar onde você concorda. É muito simples, é muito fácil. Porque se você estiver num lugar onde você não concorda, você está com a sua vida dividida. E vida dividida não sobrevive. Amém, meu irmão? Bom, ainda diz aqui em João 15:7, que a oração é uma garantia de resposta. Lá o texto está mostrando que quando você clama, você vai ter resposta. Deus vai te dar a direção, Deus vai te encaminhar. Lá em Isaías 59, diz que há um impedimento à oração, né? Diz o quê? Os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Os nossos pecados impedem que Deus nos ouça. Então, Deus só não te ouvirá se você estiver em pecado. O que é pecado? Pecado, irmão, veja bem, é aquilo que você reconhece ser errado, mas não abandona. Isso é pecado. Por exemplo, uma vez uma senhora, uma portuguesa, estava conversando e contando a experiência de conversão dela. E ela falou que ela nunca tinha aberto a Bíblia em Apocalipse. Nunca tinha aberto a Bíblia em Apocalipse. Católica, mas daquelas católicas, com todos os credos católicos, sem perder missa de domingo. E ela conta que um dia alguém falou assim para ela: você vai para o inferno, idolatria leva as pessoas para o inferno. Ela falou assim: não, mas idolatria não é pecado, e eu não vou para o inferno, eu vou à missa todo domingo. Mas aquilo incomodou ela. Olha a ação do Espírito Santo. A ação do Espírito Santo só vem quando alguém lança uma palavra. Se não tiver nenhuma palavra lançada, o Espírito Santo não age. Aí alguém deu essa palavra bem radical e ela ficou incomodada. Aí ela falou que foi orar. A católica, como eles diziam, foi rezar, né? Falou e foi rezar e disse que pediu a Deus que se ela estivesse num caminho errado, que Deus mostrasse para ela. De repente ela acabou de orar, passou de mão na Bíblia, quando ela abriu a Bíblia, Apocalipse, aí está lá, a meretriz que se assenta sobre a besta, que não sei o quê. Irmão, muitos crentes depois de 10 anos ainda não entendem esse texto. Depois de uma oração, ela leu nesse texto, que ela nunca tinha aberto em Apocalipse, e ela diz assim: eu entendi que aquele texto falava da Igreja Católica. Ela não entendeu nada, ela recebeu a revelação.
E ela falou: nunca mais eu pisei numa igreja católica daquele dia, e foi procurar a igreja evangélica. Deus ouviu a oração de uma pessoa que estava totalmente errada, mas não era uma pessoa com consciência de erro e obstinada. Ela estava no erro? Estava, mas não estava obstinada. Para ela, os bonecos não era abominação. Para ela, a igreja católica não era uma abominação. Ela foi pedir a verdade a Deus e Deus lhe deu a verdade. A partir dali, se ela não se curva à verdade, ela nunca mais teria uma oração respondida. É óbvio, né? Então, os nossos pecados são impedimento para que Deus ouça as nossas orações. E o que acontece conosco, cristão? Se nós não nos obstinarmos, mesmo quando a gente dá uma pisadinha na bola, o Espírito Santo vem logo para restaurar a nossa comunhão. Ó, você errou ali, ajeita esse negócio aí. Caramba, errei mesmo, Jesus tem misericórdia. Vou refazer a minha história, vou restaurar o meu erro, vou restituir a quem defraudei, vou organizar a minha vida e vou ter comunhão com Deus. Né? Então, 1 João 1,9 diz assim, a restauração da comunhão, diz lá, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, tá, meu irmão? Então, essa é a realidade, a oração está aí ao nosso alcance e é através da oração que surgem grandes homens de Deus, pessoas recrutadas ao serviço, ao ministério, à obra de Deus. Não é com descaso, não é levando a sua própria vida, não é, eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para ler Bíblia. Meu irmão, o Evangelho é para quem tem tempo para orar, para quem tem tempo para ler Bíblia, Evangelho é para quem tem tempo para ir para a igreja. Se você não tem esse tempo, você não faz parte da igreja, não faz parte do Evangelho e não fará parte do reino de Deus. O Evangelho é para quem tem tempo. Mas pastor, eu estou vivendo uma situação dificílima e eu quero Deus, eu quase que não consigo chegar na igreja. Pega o seu tempinho, aplica a oração, se não tiver tempo vai orando dentro do ônibus, vai orando dentro do carro, vai orando dentro do metrô, vai clamando a Deus, Deus muda a minha história. Ele vai mudar, não tenha dúvida, Ele mudou a minha e eu fiz essa oração durante muito tempo. Deus muda a minha história. Eu sei que o Senhor pode, Deus muda a minha história. Ele mudou, irmão. Ele mudou tanto que quando eu olho para trás eu nem me conheço mais. Então, eis essa realidade, tá? Com relação à aplicação à oração.